Olá, minhas amigas, meus amigos, meus queridos inscritos e todos que têm visualizado meus vídeos. Nós voltamos mais uma vez para fazer a conclusão do livro A Pressa, do primeiro capítulo do livro A Pressa. Vou dizer para você, minha amiga, meu amigo, meus inscritos, não vendo livros, tá? Não faço negócio nenhum aqui no meu canal. Meu negócio é só com Deus. Não estou aqui para falar em religião, não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui simplesmente para falar do amor de Deus. E com esse intuito de falar do amor de Deus, é que tivemos aí nos vídeos anteriores, embora eu tenha cansado vocês ainda bastante, porque os vídeos não teve jeito, ficaram longos, eu sei disso, mas o capítulo do livro, para ser dividido em duas partes, não tinha jeito de ser menor. Nós estamos aqui hoje para fazer uma conclusão e uma pequena reflexão. Eu quero dizer para você, minha amiga, meus amigos, que eu, quando me dispus a obedecer a Deus e escrever este livro à pressa, foi por inspiração divina, não foi porque eu queria, não foi porque desejei escrever um livro, não. Eu já estou no terceiro livro, mas é coisa que o Senhor exigiu de mim. Quanto mais perto de Deus você deseja estar, mais você será cobrado. E o Senhor me revelou um dia, quando eu nem em livro estava pensando, o Senhor me revelou que me daria um livro. Entre o primeiro haveria outros, e que eu pagaria um alto preço, um preço de lágrimas, um preço de muita dor. Hoje, quando eu estava fazendo aqui a conclusão do assunto, nós estivemos falando aí na pressa que hoje todo mundo tem, nas dificuldades de se conectar, tanta preocupação com o trabalho, um corre para lá, um corre para cá, ninguém tem tempo mais para ninguém. Foi-se o tempo em que havia comunhão entre as famílias, hoje falta tempo até para isso. Hoje não existe mais tempo de ninguém para ninguém. A pressa tomou conta do coração da humanidade, a começar entre as próprias famílias. Minhas amigas, meus amigos, é muito triste a realidade que o mundo vive hoje. Não estou falando de mim em particular, mas estou falando da humanidade. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, os homens andariam de cidade em cidade, está lá no Amós, capítulo 8, se não me engano aqui, versículo 4 a seguir. Os homens andariam de uma cidade para outra procurando água para beber e não se saciaria.
Joel profetizou que no fim dos tempos o salário seria como se colocasse numa sacola furada. A Bíblia é o livro mais atual, é a biblioteca mais completa e real de todos os tempos. Por isso, os crentes são considerados bobo por muitos, são considerados retardados por muitos, os cristãos são desprezados por muitos, às vezes dentro da própria família, são gentinha, não dá para misturar, e com isso isolam você. E isso acontece com todos que se dispõem a servir a Deus com sinceridade. Aconteceu com Jeremias, aconteceu com Isaías, aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando entrou na sua missão, a sua própria família um dia foi atrás dele e dizendo para todos que ele estava louco, queria pegar Jesus. A própria família. Jesus teve família, irmão e irmãs, está no Evangelho. Vou trazer esse assunto aqui depois. Eu já trouxe o nome dos irmãos de Jesus, que o das irmãs não estão escrito. Mas os próprios irmãos de sangue, irmãs, foi a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus para tirar ele da missão. E vieram até Jesus e disseram para Jesus: eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus virou para a multidão e falou: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é todo aquele que me segue. Jesus sofreu perseguição dentro da própria família. E olha que a tua mãe sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Era no sentido de carnal, ele era homem, 100% homem. Mas espiritual, ele era Deus, 100% Deus. E a mãe dele sabia, ela tinha essa revelação de Deus. E com certeza, ela falou isso para os seus irmãos e ela foi ignorada. José sabia disso. A sua família sabia disso. Mas houve um momento que Jesus estava ali entre as multidões, que Jesus arrastava multidões, e Jesus ali teve a notícia que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chama. Jesus foi perseguido ao nascer. Jesus teve que fugir várias vezes antes da sua hora, porque tentaram tirar a vida de Jesus logo que ele nasceu. A mãe de Jesus, o pai adotivo de Jesus, tiveram que fugir com Jesus para o Egito, até que o rei daquela época morresse, para que eles voltassem a Nazaré. Ser cristão
Não é fácil. Ser cristão é renunciar a si próprio, é renunciar às próprias vontades. O dia que eu aceitei de Deus escrever este primeiro livro, eu sabia que eu ia pagar muito caro. Entre esse e outros que vieram, com o único objetivo, fazer missões. Eu tenho o coração missionário desde criança. Eu criei Jesus Cristo com 5 anos de idade. E toda criança que é chamada, ela começa a sofrer perseguição dentro da própria casa. Eu fui a filha mais velha. Eu fui escrava do meu pai até os 16 anos. Não estou falando do meu pai. Ele era um pai maravilhoso, trabalhador, mas era um regime de escravidão que eu vivia. Eu, desde criança, com 5 anos, eu tinha que trabalhar e trabalhar duro, porque senão o couro comia. Aprendi a trabalhar muito precoce, porque meu pai obrigava, e era debaixo de muito cinto no lombo. Mas eu amo, ainda que ele morreu muito cedo, mas eu amo tudo que ele fez comigo, porque toda a tortura que sofri com meu pai, de trabalho, de perseguição, era simplesmente porque eu tinha um chamado. Mas não parou na minha própria família, não. Eu sofri, sofro até hoje. Eu sofri quando eu fazia rádio, a própria família, quando eu digo família, parentes. Eu nunca preocupei em mostrar, então não gravava fita para mostrar meus programas de rádio. Mas fiz rádio 7 anos. Desculpem. E sempre a gente fica sabendo a tempo. Então, a parentela, quase que no geral, falava assim: a Maria José é locutora de rádio? Quem é ela? Uma pessoa que nasceu lá no buraco da coruja? Quem é ela? Isso é mentira. Hoje eu estou aqui no YouTube. Não acreditaram no rádio porque eu estava escondida. Hoje estou aqui mostrando o meu rosto. E mesmo assim, é com muita torcida para eu cair. Mas quem está com Deus não cai. Quem tem promessa não morre. É a conclusão do livro A Pressa. Quando estava no rascunho esse livro, eu sofri tentativa, uma grave tentativa de silenciamento.
Alguém dentro da própria casa tentou me silenciar para que esse livro não viesse à tona. Por questão de ética, não posso falar o nome do policial que foi. Ele sabe que eu estou falando nele. Na época, ele era um policial, depois ele foi a sargento e hoje tenente. Eu devo a Deus e ao sargento amigo que me levou dentro de uma grande empresa para resgatar o rascunho do meu livro à pressa, porque eu estava saindo de um sequestro. Fui sequestrada por conta deste livro. Disso a própria família não sabe, nem os meus filhos sabem. Vou ficar sabendo se verem esse vídeo. E por cativeiro, fui colocada num isolamento muito triste. Não desejo para o meu pior inimigo que eu tiver oculto, que às vezes eu desconheça. Eu paguei um preço muito alto para tê-lo em mão de volta e a cobertura daquele policial que me levou no escritório de uma grande empresa, onde ali eu conversando com a secretária, que eu estava recém-saída do cativeiro onde eu havia sido colocada, e falei, eu vim aqui buscar o rascunho do meu livro, porque ele está no rascunho e eu vou passar a limpo. Aí a secretária, a gente sabia que um dia a senhora ia vir buscar, porque foi analisado pela grande chefia da empresa. Essa empresa, ela é internacional. E foi analisado e não conseguimos descobrir em qual língua a senhora escreveu. A senhora escreveu aqui parágrafos numa língua que ninguém conseguiu ler e parágrafos em português. A senhora escreveu uma mensagem oculta que ninguém sabe a não ser a senhora. Isso a empresa descobriu e por isso guardou aqui no cofre. Quem sequestrou a senhora jamais pegaria esse artigo. E ali aquele policial, que Deus o abençoou a carreira inteira e continua abençoando ele, a família dele, filhos, netos, me deu uma cobertura com todo o respeito do mundo e eu pude lançar este livro com o apoio de pessoas muito importantes da cidade que me apoiaram e eu muito agradeço. Agradeço muito, mas porque não perguntei se poderia falar o nome e eu trago a ética em primeiro lugar, não vou falar o nome aqui de quem patrocinou essa obra missionária. Mas eu, nessa conclusão, quero dizer para você que muito breve, assim que eu puder pagar, vou fazer o e-book
do livro A Pressa, tem o livro Deus é Tremendo, muito breve vou registrar Lágrimas e Sangue, e vou colocá-los todos em e-book para você baixar de graça. Mas para eu fazer o e-book, eu preciso pagar. E não é barato. Mas sei que Deus proverá. Essa é a conclusão do capítulo A Pressa. Porque eu escrevi numa língua que eu jamais pensava em conhecê-la de perto. Eu escrevia italiano, oh, aleluia, glória a Deus, e escrevia em português. E assim foi que nasceu o capítulo A Pressa e vários outros que tem aqui. E assim eu fiquei eu mesma, pegava, lia corretamente, como eu li para a secretária daquela empresa, e ela falou, mas como que a senhora lê essa língua fluentemente? E que língua é esta? Eu falei para ela, eu não sei, eu só sei que eu escrevi, que eu leio. E aí, minhas amigas, meus amigos, como Jesus foi precisaram levar Jesus bebê para longe para salvar a vida, uma amiga conseguiu me levar para a Itália. Oh, aleluia! Glória a Deus! Para salvar a minha vida, para salvar o livro A Pressa. Eu fui conhecer Itália. Ali fiz grandes amigos. Ali deixei grandes amigos, inclusive na área que eu trabalhei até me aposentar, a área da saúde, que faço parte desse grupo que muito ama o que faz, que é cuidar de pessoas doentes. E eu tive a felicidade de ficar doente ali na Itália e ficar 70 dias no hospital. E foi ali que eu aprendi a língua italiana e fui descobrir que o meu livro era escrito em italiano e português. Eu falo com muita emoção, minhas amigas, meus amigos. Eu passei por cativeiro. Eu tive que fugir para ser salva. Em tudo isso, eu tive amigos que me apoiaram. E por todo o caminho que eu passei foi com honestidade. E foi com a verdade. E finalizo com vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. Ser missionário é viver no paraíso das lágrimas. Ser missionário é sofrer a dor do próximo. Ser missionário é desejar a salvação para todos. E é o que eu desejo para você, meu inscrito, que é inscrito e que não tem certeza da sua salvação. Tenha aqui e agora, porque a salvação Jesus nos trouxe do Pai,
morreu na cruz no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ter certeza de que ao partir daqui vamos encontrar com Ele na glória. Vamos viver eternamente com Ele no paraíso. Minha amiga, meu amigo, eu não vou alongar, prometi. Essa é a conclusão do capítulo A Pressa. Foi um livro revelado pelo Espírito Santo, e todos os meus 3 livros são revelados pelo Espírito Santo, tem nada meu, nada. E até o meu filho foi usado pelo Espírito Santo para ser o coautor, mas depois ele desistiu da obra. Passou tudo em meu nome e hoje eu tenho que fazer nova edição, somente minha. Mas tudo é projeto de Deus, em tudo é trabalhar de Deus. Mas dizer para meus amigos, para minhas amigas, eu sou muito feliz porque Jesus sofreu muita dor para me salvar e salvar você que me ouve. Para nossa salvação, Jesus chorou lágrimas de sangue. Para nossa salvação, Jesus orou por mim e por você antes que viesse ao mundo. Então vamos orar a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Aqui, agora e sempre. Em nome de Jesus. Abençoa a todos os trabalhadores da área da saúde, médico, enfermeiro, nas UPAs, nas UBS. Abençoa todas as autoridades civis e militares e eclesiásticas. Deus, de um modo muito especial, eu te peço que visita ali aquele irmão que esteve comigo, me dando cobertura para que o livro A Pressa tivesse hoje ao alcance do mundo. Porque eu sei que a mensagem ficou longa, Pai, mas ela vai alcançar o mundo, é promessa tua, Senhor. E o YouTube alcança o mundo. E com o YouTube eu irei longe, porque os meus inscritos, os que têm visualizado, vão me ajudar a ir com o like. E em nome de Jesus eu peço que abençoe a todos os meus inscritos, a todos que acreditam que trago aqui a palavra de Deus e não a minha. Minha amiga, meu amigo, não estou fazendo desabafo, não. Eu emociono, porque como Maria aceitou sofrer por Jesus, eu também aceitei sofrer um pouquinho do sofrimento que Jesus sofreu na cruz. E sigo meu caminho como fui desenhada aqui pelo meu próprio filho, que hoje é engenheiro de software. Quem desenhou a capa do livro foi ele,
Um abraço grande para o meu filho, Silvio César. Amo meu filho. Mas era a conclusão no capítulo A Pressa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos que esse vídeo chegar, a todos que chegar ao fim da mensagem. Que Deus te abençoe. E quero dizer a verdade mais importante do mundo para você. Jesus te ama. Amém?